Boa noite, amigos. Sempre que nós podemos fazer mais um programa Jazz for Executive Network, é uma grande realização. Porque, na verdade, a ideia desse programa é torná-lo conveniente para facilitar a sua vida. Então, sempre que nos reunimos aqui, para mim, particularmente, é um grande aprendizado. Hoje, nós estaremos abordando um assunto que é absolutamente importante, English for Your Needs. E eu estou recebendo aqui a criadora desse processo e uma profissional e uma pessoa por quem eu tenho enorme admiração. Então, Poliana Belan, uma alegria te ver aqui. Boa noite, Cosmo. Muito obrigada, primeiramente, por me receber aqui. Também te admiro bastante. E é uma oportunidade única estarmos aqui conversando um pouquinho sobre English for Your Needs. Eu primeiro estou com medo de falar qualquer coisa em inglês aqui, porque tem uma professora aqui, ela já estava me dando umas ajudas antes aqui. Não, e pessoal, a gente percebe que todo mundo, executivos, no meio executivo, para nós podermos ter uma, uma liberdade global, é importante dominar alguns idiomas. E primeiro eu sei que você também domina vários idiomas, né? Inglês, espanhol e português, né? Vários. Não, três. Podia ser ter mais algum. Quem sabe mais pra frente mais um francês ou um alemão. Não, eu percebo, eu conheço a Poliana há algum tempo, eu percebo o quanto ela tem profundidade em tudo que faz. Então, certamente, se você tem dúvidas, e aí a nossa ideia hoje é falar um pouco sobre as dúvidas, os comos e os porquês. Podemos melhorar, podemos aprender o inglês, perder o medo de falar inglês e assim por diante. Mas antes de mais nada, Poliana, se você puder falar para a gente, por que English for Your Needs? English for Your Needs. O que vem a ser primeiro o English for Your Needs? É inglês para suas necessidades. Hoje em dia é muito comum, dentro do mundo corporativo principalmente, termos que fazer apresentações em inglês, entrar numa conference call ou numa videoconferência com o pessoal de fora, ou até mesmo se a empresa é brasileira, mas tem algumas outras subsidiárias em outros países, a língua, qual que é? É o inglês. Sem dúvida. Então é muito importante treinar para essas necessidades. Não necessariamente fazer o curso que a gente do comecinho até o fim, que vai levar 6 anos, mas eu preciso treinar uma apresentação. Essa é a sua necessidade? Vamos treinar essa apresentação. Como que eu me porto num call, numa ligação? Vamos conversar sobre como fazer uma ligação. Podemos até estimular algumas aulas, algumas reuniões dessa forma. Não, aí a gente começa a ver a diferença, né? Porque certamente você acaba entrando na linguagem comercial, né? Você cria a atmosfera e o ambiente, não é isso? Eu acho que é bem mais ou menos o que acontece aqui com você, que cada um que vem no seu programa tem alguma coisa diferente para falar e o Cosmo tem que saber um pouquinho de tudo sobre todos e sobre esse tudo. A Poliana, quando vai a uma empresa atender a um aluno, ela tem que saber o que é a empresa, quem que é aquele aluno, quais são as necessidades daquele aluno em específico, para poder trabalhar atingindo os pontos que ele precisa. Eu tive uma experiência, eu era executivo de uma multinacional, nós recebemos o presidente mundial da multinacional, e o presidente da empresa aqui perguntou quem poderia fazer uma apresentação em inglês. E eu aqui, corajosamente e responsavelmente, eu disse que poderia. E era na segunda-feira, eu passei o fim de semana estudando o que falar. E a gente percebe quanta dificuldade. Mas uma coisa que me surpreendeu foi durante a apresentação, eu me lembrei de frases que eu não sabia que sabia. Né? Isso acontece normalmente? Sim, acontece, porque nós não somos algo que não conhecemos o idioma. De certa forma, nós temos uma proximidade com o idioma hoje em dia. Muitas coisas aparecem na televisão, muitas coisas aparecem em livros, muitas coisas aparecem no nosso dia a dia. Você quando vai comer aquele pãozinho que tem uma salsicha no meio, como que ele chama mesmo? É o hot dog, né? O hot dog do Félix. Eu fiquei tentando lembrar o nome da salsicha. Né? Sausage. Salsicha, isso. Então são coisas que são muito próximas e a gente consegue de repente acessar o arquivo que um dia nós vimos, um dia nós experimentamos falar aquilo lá e trazemos
acessamos e trazemos à frente. Sensacional. É isso que eu queria entender um pouquinho melhor. Porque, de certa forma, nós somos bombardeados pelo inglês fragmentado, vamos pensar assim, né? E sejam músicas, notícias, filmes, quantos filmes dublados, né? Aliás, não dublados, legendados a gente vê. Como é que é esse acesso, Poliana? Como é que é o processo didático? Com relação aos filmes, sempre há grandes discussões de assistir um filme com a legenda em inglês ou sem a legenda. Eu costumo dizer, assista primeiramente, até mesmo no seu idioma, você já vai conhecer a história. Aí você pode experimentar mais um pouquinho, assistir aquele mesmo filme, ou um trecho do mesmo filme, com a legenda em inglês, que daí, quer queira ou não, nosso olho bate direto na tela. Não tem jeito. Então, ele vai bater direto na tela, mas com palavras novas. E o nosso olhar também, a nossa audição vai ficar muito mais próxima do que tem ali no olhar. Até um terceiro momento em que você tira tudo. Porque nós estamos aqui num país chamado Brasil e que eu costumo brincar que só tem um idioma, que é o português. E hoje em dia, até mesmo quando utilizamos de tecnologia, é o português brasileiro, né? É verdade. Para diferenciar. É verdade. Então, nós temos que trazer o inglês para próximo de nós. Eu estou procurando contextualizar um pouco as minhas experiências e sofrimento, porque, né, houve uma época em que eu recebi um americano no Brasil, eu fiquei uma semana com ele. Cheguei morrendo de medo para pegá-lo no hotel e, de repente, eu percebi que eu estava indo bem. Na terça-feira, eu comecei a achar que eu era um americano. Na quarta-feira, eu estava achando que eu era um cara bom. Na quinta-feira, eu passei a não entender mais nada. Por quê? Ele acelerou e eu fiquei cansado, né? Porque é esse processo que a Poliana está comentando. Você fica prestando atenção em tudo, né, para conseguir entender. É um bombardeio de informações. É muito interessante assim, o pessoal quando vai para fora pela primeira vez tem um tempinho de adequação nesse estar lá fora em outro país cujo idioma seja o inglês ou se está estudando espanhol que o idioma seja o espanhol, até que a pessoa consiga se adequar pelo menos uma semana, dependendo da pessoa até 2 semanas, às vezes até um mês. Cada um tem o seu tempo de acomodação com esse idioma. Eu tive uma experiência também. Eu via colegas de trabalho indo para o Canadá para estudar inglês. Fazia uma imersão de 1 mês, mas eu percebia que não dava um grande resultado e eu percebia que eles iam perdendo isso, né? Aí nos vem a seguinte questão. Precisa aprender, sair do Brasil para aprender inglês? Eu aprendi aqui no Brasil. A primeira vez que eu fui para fora, eu estava com 29 anos. Eu comecei a lecionar o idioma, eu tinha 16 anos. Então, foi todo esse tempo, eu estive aqui no Brasil, mas sempre que eu pude trazer o idioma para perto da minha vivência, eu fiz. Quer queira hospedando o pessoal de fora, quer queira lendo livros, escutando música. No programa anterior vocês comentaram, né, sobre que antigamente não tinha internet, não tinha YouTube. Realmente, não tinha. Então, a fita, volta. Isso. Deixa eu escutar de novo. Mais um pedacinho. Para treinar o ouvido. Mas a fala, a gente só consegue treinar quando tem um interlocutor, né? Sem dúvida. E aí aumenta, só se arriscando mesmo. Aumenta a tensão, né? Porque você, quando vai falar com alguém, você vê toda aquela preocupação, né? O que acaba atrapalhando, né, o processo, né? Eu imagino que todos passem por esse processo de ter o nervosismo, mas é mais ou menos quando vamos fazer uma apresentação, é o respirar fundo, acreditar em si mesmo. Eu já estudei, eu vou experimentar, eu preciso comunicar. Como é que eu vou comunicar? E as palavras começam a fluir. Quais são as vantagens em você estudar fora do Brasil e dentro do país? Quais são as vantagens, os benefícios, as dificuldades? Você poderia dar um painel para a gente? Quem tem a oportunidade de ir para fora deve ir, porém, quando retorna para o país, tem que continuar. É um treino. Um idioma não é você só fazer por um período de 1 mês, como você mesmo comentou dos seus amigos, que muitos foram para ficar 1 mês fora. Quando retornaram, já sei tudo, não preciso de mais nada, porque estava tudo fluindo, mas eu não coloco em prática. Qualquer coisa que nós nos propusermos a fazer, devemos prestar atenção na prática, constante.
Eu acredito nesse processo sistemático, em que você entra no seu dia a dia, qualquer que seja, qualquer assunto, quando entra no seu dia a dia, a gente vai realmente começando a pensar cada vez melhor, novas palavras, novas expressões, mas no dia a dia, um choque, eu acho bom ficar um mês e tal, se puder, eu acho que é uma boa experiência, mas eu acho que tem soluções aqui no Brasil interessantes, importantes e adaptáveis, né? Sim, nós temos várias opções. A internet é uma delas. Cursos de imersão para um final de semana. Ter a oportunidade que muitas das vezes eu recebo um pessoal de fora em casa, eu chamo alguns dos meus alunos, os mais próximos, que eu vejo que tem uma identificação com quem veio de fora, para ter uma vivência e trazer o idioma. Ah, ok, agora eu consigo falar, consegui me expressar. Mas é treino. Se você pudesse nos dar assim uma, duas, três ou quatro razões, medidas importantes para quem quer, conselhos, né, para quem quer aprender inglês, quais seriam? Como seria esse processo? Eu hoje li um texto que eu até comentei com o Cosmo antes de vir para cá. Eu quero aprender inglês. Ou eu quero aprender qualquer outro idioma. Aquele é o meu objetivo. Mas para atingir esse objetivo, eu quero me propor a ter, pelo menos uma vez ao dia, 10 minutinhos estudando, vendo um vídeo, lendo um artigo ou fazendo um exercício de gramática. Esses pontos, nesses 10 minutinhos, até o momento em que você vai ter alguém à sua frente, quer seja um professor ou quer seja o momento de viajar, são muito importantes. É algo diário. Não é só fazer quando o professor vai até o aluno ou o aluno vai até as aulas na escola. Tem o passo a passo diário também. Tem que ter estar preparado para trazer para si. Eu vi infelizmente eu não vou lembrar o nome, de uma pessoa falando sobre a diferença, dizendo que aluno é diferente de estudante, né? Porque quando você vai à aula, você não está estudando, está tendo a aula. Estudar, você estuda depois, que são antagônicos, né? O que você poderia falar sobre isso? E eu queria também saber, assim, quando alguém vai ter aula com você, começa, qual é a base? O que você diz para quem está começando? Essas dicas que eu fui dando agora são as principais dicas que eu dou para os meus alunos. Um celular, por exemplo. Eu tenho todos os meus... a programação do celular no português. Coloca no inglês. Já é intuitivo, e por que não daí associar esse intuitivo com a palavra no inglês? Essas dicas são ótimas. Né? Sim. Vamos para as dicas. As 10 maiores dicas por Poliana Bellan. Não, imagina, não são não posso contar todas, né? Depois vocês têm que entrar em contato comigo também para saber mais algumas. Não, mas já que você está falando nisso, se você puder dar o seu contato, essa entrevista vai estar na íntegra amanhã, na página do Face Jazz for Executive Network e no YouTube também. Mas se você quiser contatar a Poliana, tem aí o telefone. O telefone é 011 97672 5969. Vamos lá, repetindo? Repeat, please. Repeat, please. 97672 5969. Tem a página no Face também. Isso, exatamente. A página no Face é English for Your Needs. English for Your Needs. Inglês para suas necessidades. Isso é maravilha, porque o que eu percebo é que você, usando uma expressão aqui, você acaba customizando, né? Você acaba ajustando e eu posso dar um depoimento sobre a Poliana, eu a conheço em uma outra atividade. Ela é absolutamente brilhante como professora. Ela é brilhante e ela consegue capturar a necessidade real e consegue passar isso para você que estaria fazendo aula com ela. Esse é um grande diferencial. É o interesse pelo aluno e fazer com que a coisa chegue. Então eu percebo uma didática. Eu já vi fazendo uma série de apresentações e ela é brilhante. Então se você quiser ter aula com alguém que realmente vai mudar a tua forma de ver, a Poliana Bellan, isso é uma recomendação pessoal que eu posso fazer, que é muito importante. A coisa mais importante que você tem
quando você vai buscar um advogado, professor de inglês, um médico, é a confiança, né? É a indicação. Sim, sempre. É muito interessante que realmente quando as pessoas vêm indicadas, elas assim, nossa, falaram que eu vou ter aula com a melhor teacher. Eu fico assim, oh my God! Tá aí a resposta. É muita responsa. Mas eu falo que cada momento em que eu estou com aquele aluno ali na frente é um momento único. É. E é um momento assim que eu procuro realmente mostrar para aquela pessoa que o inglês não é um bicho de sete cabeças, que é possível se comunicar sim no idioma, independente de cada um ter o seu próprio tempo de aprendizado ou tempo de absorção do idioma, de introjeção do idioma, é possível. Em termos de tempo, como funciona, quanto tempo para alguém sair de uma situação de estágio básico para um estágio de, seria o quê? Um intermediário, uma conversação razoável? Vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu tenho uma aluna que começou comigo, por exemplo, em março, abril. Nós fizemos 3, 4 meses de aula e ela se arriscou a passar um mês fora, também estudando, como uma experiência. Claro que daí, como foi a primeira vez em que ela se aventurou, não foi só o estudar, mas só o fato de estar fora, vivenciando. Ela assim, teve momentos que eu tive dificuldades, houveram momentos em que foi possível me comunicar. E quando ela voltou, continuou com as aulas. Ela já consegue, de certa forma, assistir capítulos curtos de desenhos, porque é uma linguagem mais próxima, mais básica. E isso tem o quê? De março para agora? 6 meses, 7 meses? Há outras pessoas que têm mais dificuldade, podem demorar, às vezes, 2 anos. Mas qual que é o intuito? É o se propor a fazer, não é? Independente de quanto tempo demore. Essa é a solução para tudo na vida, né? Sim. É trabalhar. Eu queria que você falasse um pouquinho como são as suas aulas. Você dá aula individual, aula em grupo, como funciona? Hoje em dia o trabalho é muito mais, o que a gente fala no inglês é tailor-made, customizado. A maioria das aulas elas são individuais, quando em grupo até 3, no máximo 4 pessoas, para que aquele momento de 1 hora e meia, seja realmente bem aproveitado. Mas essa aula você vai até o local, faz por Skype, como funciona? O que é preciso, qual que é a necessidade? A necessidade tem como atender no local? Eu vou até o local da pessoa, pode ser na empresa, pode ser na residência. Podemos, às vezes, fazer aulas no Starbucks ou na padaria. Eu acho impressionante isso, sabia? Tem aulas por Skype também, flexibilidade. E flexibilidade de horário também. Não que a cada momento vamos mudar o nosso horário, mas eu costumo... Um aluno outro dia até me mandou uma mensagem de voz comentando: Teacher, eu sei que você preza pelo nosso aprendizado. E eu estou me esforçando aqui. Eu sei que eu estou mudando meus horários várias vezes. Mas ainda bem que você está aí também. Não, mas faz parte da vida, né? Todo mundo lida com complexidade. Não é fácil. A cada 5 minutos nós mudamos o mundo, né? Sim. Mas eu tenho... a gente tem que ter essa flexibilidade. Eu tenho feito muito contato com pessoas e é engraçado que estão surgindo novos lugares para conversarmos, né? Lobby de hotel, um café. São vários. Se a pessoa não tem a possibilidade de ter as aulas ou na residência ou no trabalho, é possível nos encontrarmos no lobby do meu próprio prédio. É possível nos encontrarmos na padaria mais próxima. Na semana passada, uma das minhas alunas: Polly, você consegue fazer uma mudança de horário? Consigo, porém você consegue se ajustar nesse local em que eu vou estar? Daí nós fizemos uma reunião numa cafeteria. Então, mas eu vejo que isso está acontecendo muito, né? Eu até estive na sede da Google, existe um espaço lá, você se cadastra na Google e você tem um local lá para trabalhar no computador, para conversar, que é muito interessante, muito lobby de hotel, as cafeterias, os shoppings, tem muita coisa. Não tem desculpa para a gente não aprender um novo idioma, né? Não tem mesmo. E ainda mais quando, principalmente quando o professor vai até o aluno, aí é que não tem desculpa mesmo de querer escapar da aula. Não tem jeito. Porque muitas das vezes o fato do aluno ir até o professor ou até a escola, eu vou sair do trabalho cansado, eu tenho trânsito.
Então a gente consegue facilitar nesse... Essa flexibilidade, ela era impensável há 2 décadas atrás, né? Era muito formal, eu acho. Essa nova geração tem uma informalidade muito boa, né? Muito benéfica, né? E como o próprio Cosmo diz, a gente tem a tecnologia, e eu adoro tecnologia. Não, e a gente tem que fazer uso essa dela. moça aqui não é brincadeira. Tecnologia com ela. Nós estamos aqui, o programa está sendo transmitido ao vivo pelo iPad dela. Aí é show. Metodologia, vamos lá. Você puder fazer um painel sobre metodologias e quais seriam as que você utilizaria, ou se você usa todas, ou tem uma melhor que a outra, enfim. Essa é uma pergunta muito interessante. E hoje em dia eu diria que realmente a metodologia deve se adequar à pessoa que está sentada à sua frente. E aquela pessoa que está sentada à sua frente, como ela vai saber qual que é a melhor metodologia? Ela deve buscar mais de um profissional ou mais de uma escola antes de fechar um contrato. Ela tem que se sentir bem, tem que sentir que funciona para ela, que vai ter um retorno. A sua metodologia, no caso, quer dizer, você já deu um painel, né, da metodologia, mas se quiser dar mais algumas informações, que eu sei que quem está nos assistindo fica pensando, né? Bom, o principal que eu costumo conversar, até mesmo com a equipe de professores que trabalha junto comigo, aquele momento em que nós estamos com o aluno, o que ele precisa? É a fala, principalmente, é a comunicação verbal. Uhum. Então, é buscar ao máximo, durante aqueles 60 minutos, 90 minutos em que estamos com o aluno, trabalhar essa comunicação verbal. Ou o que a gente costuma muito dizer, o communicative approach. Buscando situações em que o aluno se sinta confortável em utilizar o idioma e que ele possa aplicar o conhecimento naquele momento, sem problemas. Entendi. Uma prática, às vezes, de escrita ou de algum outro exercício, daí ficaria naquele intervalo de tempo que eu comentei um pouquinho antes. Sim, sim. Nos 10 minutinhos diários. Quando você... Normalmente quem vai aprender inglês fica pensando, eu vou aprender inglês americano ou inglês britânico. Como seria esse processo? Eu adoro isso. Adoro levantei uma bola boa, hein? Então, pera, um minutinho só. Pessoal, levantei uma bola boa para ela. Bom, eu diria que, hoje em dia, o que a gente fala? É o inglês global. Por quê? Na Índia se fala inglês com o sotaque indiano. Austrália, inglês com o sotaque específico australiano. Então, Estados Unidos, inglês americano. Canadá é o inglês canadense. E qual que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o inglês para nos comunicarmos adequadamente com todos. English Global for your needs. English for your needs, Global English, principalmente. Agora, se me perguntarem, mas teacher, e você? Qual que é o seu inglês? Eu diria que a minha base, principalmente, é American English. Eu percebo que as crianças hoje, elas... É impressionante. Crianças com 2 anos de idade pegam o iPad, fica entrando no YouTube, assiste Peppa Pig em inglês. E aí eu tenho uma neta que fez 3 anos agora. É mais fácil ela falar as cores em inglês do que em português. Por que isso? Qual é esse processo? Primeiro porque a criança tem o hardwarezinho dela livre de qualquer... Vazio, né? Tá vazio, é uma esponjinha. Tem muito mais facilidade dessa aprendizagem. Agora, quando nós adultos gostamos de questionar, mas por que eu tenho que falar o have done ao invés do did? Se eu aprendi o did primeiro. Uhum. Tem horas que a gente não questiona, tem horas que a gente imita, tem horas que a gente faz igual e que a gente vai interiorizando. Que é o que a criança faz. A criança faz. É esse processo que a criança tem. A criança consegue ver alguma coisa numa cor, ela já tem os 2 canais. Ela sabe que o logo da UpTV vai ser azul ou blue, tanto faz para ela, green ou verde. Isso vai abrindo as possibilidades, que é muito a característica de quem vive no mundo de hoje, né? Sim, sim. E nós devemos aprender dessa forma com eles também. A gente deve se deixar experimentar. Mas a minha voz fica muito estranha quando eu falo um outro idioma. Mas quando nós falamos qualquer outro idioma, nós utilizamos... O nosso aparelho fonador, ele funciona de uma outra forma.
E daí nós vamos nos escutar de outra forma, nós devemos, eu falo que cada idioma tem uma melodia, tem um ritmo, e nós devemos nos preocupar com essa melodia e com o ritmo de cada idioma. E eu me lembrei que você também dá aula de espanhol. Eu não dou aula de espanhol, mas na equipe tem professores de espanhol. Tem Eu aqui. falo espanhol, mas eu não me arrisco. Mas você tem uma equipe que conduz, que pode absorver. Sim. Então, por exemplo, se alguém quiser fazer aulas individuais ou em grupo, é possível? É possível. É possível. Bom, pessoal. Ainda falo assim, falo dos outros professores da equipe, porque a Poliana é uma só. A maioria dos horários que as pessoas buscam são os prime times, quando eu consigo ajustar. O que vem a ser os prime times, né? 7 da manhã, 8 da manhã, Sim. horário de almoço, ou 5 até umas 7 da noite. Quando não é possível ajustar numa agenda, quem dos teachers pode, aí o teacher assume por um determinado tempo, por um semestre, um ano. Bom, pessoal, por incrível que pareça, esse programa está terminando. Eu vou pedir a gentileza da Poliana Belan para dar novamente os contatos, pode ser? Sim, claro. O telefone é o 011 97672 5969. A página no Face, English for Your Needs. Pessoal, o que eu posso fazer é recomendar a Poliana Belan, pessoa seríssima, muito competente, brilhante na minha visão de ser, porque eu já a vi dando aulas, e nem era aula de inglês, hein? E recomendo fortemente. E muito obrigado, Poliana, por ter vindo até aqui nessa agenda aí maluca, né? Não é? Eu que agradeço a oportunidade, Cosmo. Muito bom estar aqui com você, compartilhando desses momentos. Não, pessoal, para mim é uma honra. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Gente, a chave para que nós possamos fazer as coisas melhorarem é nos unirmos. Então, Jazz for Executive Network é para isso. Tá? Então, amanhã, na íntegra, essa entrevista vai estar lá. E eu vou pedir a Poliana que coloque seus contatos lá também. E curta a página. Bom? E muito obrigado mais uma vez. E até a próxima semana. Bye, guys. Bye, guys. See you later. Bye, guys. Bye.